Simbora começar mais um módulo de Química, falando agora sobre ácidos e bases. Vê só, o que é que você tem que pensar? Que os módulos anteriores, eles davam suporte para a gente pensar sobre a classificação, sobre as propriedades que as substâncias vão ter agora. Então, tudo que a gente viu até agora, em relação a ligações químicas, em relação à tabela periódica, em relação aos modelos atômicos, eles vão ser utilizados como base para que a gente possa seguir, tá? Então é muito importante que você tenha consolidado todos os conteúdos das aulas anteriores, tá? Agora sim, bora começar. Seguinte, eu falei, tema da aula, a gente vai falar sobre ácidos e bases, que são grupos de substâncias que tiveram suas definições estabelecidas por algum cientista. A gente usa uma definição mais simples agora no começo, lá para frente a gente fala de definições que são um pouco mais modernas, e a gente começa a falar sobre essas classificações e essas propriedades que esse grupo de substâncias vão ter, tá? Vê. Primeira classificação que a gente vai pensar é sobre o ácido. Quando é que eu posso olhar para uma substância e dizer que ela é um ácido? Vê. Tudo que a gente disser aqui é segundo a teoria de Arrhenius, tá? Arrhenius, ele é um químico que ele estabeleceu algumas propriedades, né, de compostos dentro da química, entre eles a ideia do que são as funções inorgânicas. Veja, para ele, ácido é o seguinte: toda substância que quando você colocar dentro da água, ela vai sofrer um processo chamado de ionização. E no momento que esse processo acontecer, você vai dar origem a um cátion, que é o H+, certo? Então, toda vez que você pegar uma substância e ela dentro da água sofrer ionização e gerar H+, você pode chamar ela de ácido. Como é que isso acontece? É simples. Imagina essas três substâncias aqui, ó. Peguei, era HCl. Quando eu coloquei ele dentro da água, a água aconteceu, ela forçou, na verdade, o processo de ionização. O que é isso? Ionizar é você forçar a produção de íons. Porque pensa comigo, HCl, você tinha o hidrogênio formando uma ligação covalente simples com o cloro. Eles têm ali um compartilhamento de elétrons. Não existe íons, porque a gente está falando de ligação covalente, mas no momento que esse material é adicionado dentro da água, essa ligação aqui, ela se quebra. E ela não se quebra de uma forma igualitária, devolvendo para cada átomo os elétrons que eles usaram para fazer a ligação. O que é que vai acontecer? Esse elétron aqui, que pertencia ao hidrogênio, ele vai ser direcionado para o cloro. Por quê? Porque como o cloro é mais eletronegativo, ele teve uma força maior para puxar esses elétrons. Então, o hidrogênio, como fica sem nada, sai na forma de H+, porque perdeu o único elétron que ele tinha. E o cloro, como recebeu esse elétron, vira um ânion, sai na forma de Cl-. Tá? Então, peguei o HCl, coloquei dentro da água, ele forçou esse processo de ionização e gerou H+ e Cl-. Como o HCl é uma substância que dentro da água dá origem ao H+, eu posso chamá-la de ácido. Tá? Mesma coisa acontece com H2SO4, só que veja, como ele tem dois hidrogênios, ele está liberando 2H+. Mesma coisa acontece com H3PO4, a diferença é que ele tem 3 hidrogênios. E aí, como ele tem 3 hidrogênios, ele vai liberar 3H+. Eu posso chamar o HCl de monoácido, porque ele só está liberando 1. Eu posso chamar o H2SO4 de diácido, porque está liberando 2. Eu posso chamar, por exemplo, o H3PO4 de triácido, porque está liberando 3. Ou, eu posso pensar sobre o seguinte. Esse H+, ele também pode ser chamado simplesmente de próton. Por quê? Porque o H+, a gente considera que o hidrogênio só tem um elétron e um próton. Se ele perder esse um elétron, não vai sobrar mais nada, né? Só o próton dentro do átomo. Então, com a quantidade de H+ presentes dentro de um ácido, eu também posso chamar ele de monoprótico, diprótico, triprótico. Isso vem pela quantidade de H+ que está presente, tá? Então, essas duas nomenclaturas podem aparecer. E aí, vê. Antigamente, né, a Arrhenius só estabeleceu H+, e é sucesso, acabou-se. Porém, de uma forma mais moderna, o que é que acontece? As pessoas perceberam que esse íon aqui, H+, ele não consegue existir sozinho. Porque, naturalmente, ele vai atrás das moléculas de água. E no momento que ele vai atrás da molécula de água, ele forma com ela um íon composto chamado de H3O+, né, que tem símbolo aí, H3O+, que recebe o nome de hidrônio. Então, veja. É possível que eu diga ácido é toda substância que dentro da água libera H+, ou ácido é toda substância que dentro da água produz hidrônio, tá? Produz H3O+. Isso aqui é exatamente a mesma coisa disso, não faz diferença nenhuma. Tanto é que se eu representar as equações, eu poderia representar assim também.
O HCl, quando reage com a água, libera um H3 ou mais, né? Libera um hidrônio. O ácido sulfúrico libera 2 e o ácido fosfórico ali libera 3, tá? Mas não faz diferença você ver H+, ou H3 ou mais. Dá exatamente a mesma coisa. E aí, como é a substância que liberou H+, ou liberou H3 ou mais, ela pode ser chamada tranquilamente de ácido. Tranquilo? De acordo aí com a teoria de Arrhenius, tá? Aí veja, como é que a gente pode classificar os ácidos? Uma primeira classificação muito simples de se fazer é em relação à presença ou não de oxigênio. Se dentro da fórmula, quando você olhar para um ácido, ela não tiver oxigênio, ele é chamado de hidrácido. Então, um hidrácido é um ácido que não contém oxigênio. HCl, HCN, HF, HI, HBr, H2S, percebe que na fórmula não aparece. Agora, quando você tem um ácido que na fórmula dele aparece oxigênio, ele passa agora a ser chamado de oxiácido, tá? E aí você tem HNO3, HClO3, H2SO4 e H3PO4, como exemplos de reconhecimento. Aqui é bem simples, bateu o olho, teve, é oxiácido, não teve, é hidrácido. Acabou-se, tá? Mas uma classificação mais importante e às vezes um pouco mais difícil de a gente fazer ela, diz respeito à classificação quanto à força. Veja, a força de um ácido não diz respeito ao fato de ele ser corrosivo ou não. A força de um ácido, ela vem dessa capacidade que o ácido tem de sofrer ionização. Coloquei duas figuras aqui para a gente pensar sobre elas. Veja, quando você pensa no HCl, o HCl, já estou dizendo para você, ele é considerado um ácido forte. E o que é que isso implica? É que toda vez que você colocar uma molécula de HCl dentro da água, ela vai sofrer ionização e ela vai se quebrar, gerando H+, e gerando Cl-. É natural, porque um ácido forte sofre muita ionização. Agora, peguei um ácido, como é o caso do HCN. Estou dizendo para você, o HCN é um ácido fraco. O que quer dizer isso? Quando eu acrescentar o HCN dentro da água, percebe? A maioria das moléculas ela não vai sofrer ionização, ela vai permanecer na fórmula molecular, ela vai permanecer inteira. Uma pequena parte dessas moléculas vai estar ali na sua forma ionizada, tá? Então, o que acontece? Ácidos fortes são ácidos que a molécula tem uma facilidade muito grande de gerar H+. Ácidos fracos são ácidos que têm uma dificuldade de gerar esse H+. Então, a força de um ácido vem em relação a isso. Quanto mais forte, mais H+ eu libero. Quanto mais fraco, menos H+ eu vou liberar. E aí, existem regras diferentes para a gente estabelecer a força. Quando ele for um hidrácido, só existem 3 hidrácidos fortes. O HI, o HBr e o HCl. Sendo desses 3, o HCl o mais forte, tá? Um que é mais ou menos assim forte, mas bem mais para menos do que para mais, é o HF. E todo outro hidrácido que aparecer na sua vida que não seja um desses, você pode considerar ele como um ácido fraco, tá? Existem exemplos muito assim distantes e específicos de hidrácidos que podem ser fortes, mas concentra nisso aqui que eu garanto que a tua prova vai ser muito bem feita. Já quando você fala para os oxiácidos, a gente tem uma regra matemática. Você pega o número de oxigênios que está ali na fórmula do ácido e você vai subtrair do número de hidrogênios. Se o resultado der 0, é porque é um ácido fraco. Se der 1, é moderado. Se der 2 para cima, ele é forte. E quanto mais alto, mais forte ele vai ser, tá? Por exemplo, HClO. Eu tenho um oxigênio e eu tenho um hidrogênio. Quando eu subtrair 1 menos 1, vai dar 0. Então, HClO ele é um ácido fraco. Olha para HNO2. Eu tenho 2 oxigênios e eu tenho 1 hidrogênio. Então, 2 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 1. Ele é um ácido moderado. H2SO4. Eu tenho 4 oxigênios e eu tenho 2 hidrogênios. 4 menos 2 dá 2. É um ácido forte. E quando você fala do HClO4, você tem 4 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 3. Então, ele é um ácido muito forte, tá? Eu posso dizer que ele é mais forte do que o ácido sulfúrico. Então, se eu pego o número de oxigênios e subtraio do número de hidrogênios, eu vou saber a força desse ácido pensando nisso. 0 fraco, 1 moderado, 2 para cima, ele é forte. Nisso aqui, eu só vou ter uma exceção que é muito importante, que é o ácido carbônico. Porque, veja, ele tem 3 oxigênios e ele tem 2 hidrogênios. Quando você faz a subtração ali, o resultado dá 1. Isso significa dizer que esse amiguinho aqui devia ser um ácido moderado. Concorda comigo? Porém, ele é, na verdade, um ácido fraco.
Por que isso acontece? Eu vou dizer para você depois, mas eu vou trazer spoiler agora. O ácido carbônico, ele não gosta de se ionizar, ele prefere se decompor. Então, ele vai existir mais na forma de uma molécula quebrada, vou dizer assim, em outras substâncias, do que na forma ácida dela, tá? Só guarde isso. O ácido carbônico é uma exceção à regra. Ele é um ácido fraco e não moderado, como a continha que a gente faz aqui diz pra gente. Aí, Mikael, como é que a galera começou a pensar sobre essa força de acidez ou coisas nesse sentido? Existe um grau de ionização. É um cálculo que as pessoas fizeram para saber das moléculas que eu acrescento dentro da água quando se quebram. Quando o grau de ionização é abaixo de 5%, a gente diz que a molécula é formadora de um ácido fraco. Quando fica ali entre 5 e 50, é um ácido moderado, e acima de 50 é um ácido forte. Então, por exemplo, se eu digo o grau de ionização do HCl é de 97%, é porque a cada 100 moléculas que eu coloco, 97 se quebram para liberar H mais e Cl menos. Se eu digo, ó, o grau de ionização do HCN é 1%. Das 100 moléculas que eu coloco de HCN dentro da água, somente uma se quebra. As outras 99 permanecem inteiras na forma de HCN, tá? Não se ionizam. Então, é o grau de ionização que mede essa força ou essa fraqueza dos ácidos. Mas, pra gente, é muito mais fácil pensar nessas regras do que no grau de ionização. Garanto a você, tá? Aí, pensar sobre ácidos, já que são substâncias, é importante que a gente saiba dar nome para elas. E aí, eu vou pedir para você prestar muita atenção no que eu vou lhe falar agora. Dependendo de qual seja o livro que você usa, o professor que você estuda, ou enfim, a gente vai ter muitas regras para poder dar nome para os ácidos. Na verdade, para as funções inorgânicas como um todo. Mas pensando como uma pessoa que já respondeu, né? As questões do Enem, já fez análise, já levantou dados, tem estatísticas, você não precisa disso. Eu coloquei aí uma tabela com os principais ânions, né, que são as partículas negativas que vocês precisam saber. Vocês precisam saber. Se você decorar essa tabela, nunca mais você vai ter problema na sua vida para dar nome para as substâncias. Olha o que eu vou lhe dizer. O F- é o fluoreto, Cl- se chama cloreto, Cn- carbono e nitrogênio, tá? Se chama cianeto, o Br- brometo, o PO4-3 fosfato, o CO3-2 carbonato, o HCO3- é o bicarbonato, o SO4-2 é o sulfato, o NO3- é o nitrato e o ClO- é o hipoclorito. Esses aparecem tanto na formação de ácidos quanto na formação de sais. Saber o nome dessas partículas é importante. E, além de saber o nome, saber qual é a carga. Por exemplo, você vai pensar no SO4, você vai lembrar menos 2. Pensar no PO4, você vai lembrar menos 3. Pensar no CO3, você vai lembrar menos 2. Então, lembra a fórmula, a carga e o nome, tá? Por favor. Por favor, eu garanto que você vai conseguir responder as questões. E aí, o que vai acontecer? Sempre que o ácido for um hidrácido, o nome dele é muito simples. Sempre vai começar com ácido. E você pega o nome do ânion e o que terminava com eto, você vai trocar e botar hídrico. Então, por exemplo, HCl. Cl é cloreto. Então, o ácido é chamado de ácido clorídrico. Que o nome comercial dele é chamado de ácido muriático. Tá? Então, sempre que você vê ácido muriático em algum lugar, você está falando sobre ácido clorídrico. HCN era cianeto, vira ácido cianídrico. O Br, brometo, ácido bromídrico. O flúor, que era o fluoreto, ácido fluorídrico. Iodo, era iodeto, ácido iodídrico. O enxofre, na forma de ânion, é chamado de sulfeto. E aí você passa a ter o ácido sulfídrico. Então, veja, sempre que você ver um ácido e o nome dele terminar com hídrico, se a questão não lhe der a fórmula, já saiba, isso é um hidrácido, ou seja, é um ácido que não tem oxigênio, tá? Esses que eu coloquei aí para vocês são os principais que aparecem para a gente. Quando você fala dos oxiácidos, aí o nome dá um pouquinho de confusão, mas que vai ser fácil para você também. Lembra desses principais aqui que eu coloquei para ti, né? Vê, sempre que o ânion terminar com ato, o ácido, ele vai virar algo terminado com ico. Sempre que o ânion terminar com ito, ele vai virar um ácido terminado com oso. Então, veja. PO4. Eita, PO4 está aqui, ó, se chama fosfato. Você vai tirar o átomo e você vai ter alguma coisa terminada com ico. Então, o ácido que vem desse ânion é o ácido fosfórico. CO3 é carbonato.
Você tira o átomo e ele vira ácido carbônico. SO4 era sulfato. Você tira o átomo e ele vira ácido sulfúrico. O HNO3, NO3 é nitrato. Você tira o átomo, vira ácido nítrico, tá? Todos esses aqui, percebe, terminavam com ato, virou algo com ico no final. HClO, o nome do ânion era hipoclorito, então vira ácido hipocloroso. O NO2, eu não coloquei aí para você. O NO2 menos, ele é chamado de nitrito. Nitrito. Se era nitrito, ele passa a ser ácido nitroso, porque tudo termina com ito, vira oso no final. O SO3 menos 2 é chamado de sulfito. Se ele é sulfito, vira ácido terminado com oso, ou seja, ácido sulfuroso. Então, vê, se você tem noção de quais são os nomes desses ânions, para dizer o nome do ácido que vem deles, é só pegar o nome e terminar com ico. Ou, se terminar com ito, o ânion, troca e o nome do ácido termina com oso. Aí, Micael, muita informação para eu lembrar. Isso é. Mas, por favor, vai por essa regra e não pelas regras que envolvem NOx, que envolvem cálculo de carga, enfim. Não vai te ajudar e vai ser desnecessário, tá? Por favor, foca nisso aqui que é importante. E esses nomes, eles aparecem tanto nas questões que você vai começar a lembrar. Então, nem se preocupe quanto a isso. Vê, questãozinha aí no seu material, a de número 2, diz o seguinte pra gente. O fenômeno da chuva com comportamento ácido é causado por reações químicas que ocorrem entre alguns gases liberados na atmosfera de forma antrópica ou natural e o vapor de água. Como consequência, há a formação de algumas substâncias de comportamento ácido, como, por exemplo, o ácido carbônico, ácido sulfúrico e ácido sulfuroso, dentre outros que conferem pH abaixo de 7 à água da chuva. As fórmulas moleculares dos ácidos citados no texto são, respectivamente, veja, perceba que nenhum desses ácidos terminou com hídrico. Isso significa dizer que todos eles são oxiácidos. Então, se tiver alguma alternativa que mostre um ácido que não tem oxigênio, eu já posso excluir, como é o caso da letra E. Vê, isso aqui é um hidrácido. O nome dele tem que terminar com hídrico, então não pode ser o ácido sulfuroso, tá? Aí vê, ácido carbônico. Ácido carbônico. Você vai lembrar, eita, o ácido carbônico, ele veio do carbonato, que é o CO3, menos 2 a carga dele. E, cara, por que eu vou lembrar a carga do ânion? Porque é simples. A quantidade de hidrogênios que o ácido tem é justamente a carga dele. Se o ânion é carbonato e a carga dele é menos 2, é porque ele tinha 2 hidrogênios. Então, ele vira ácido carbônico assim, ó, H2CO3. O outro é o sulfúrico. Terminou com ico. Então, antes, ele era o sulfato. Sulfato é SO4 menos 2. Vê que a carga também é 2. Logo, a fórmula do ácido era H2SO4. O ácido sulfuroso foi o último que eu te mostrei no slide anterior. O ácido sulfuroso, ele vem do sulfito. Percebe que a carga também é menos 2. Logo, o ácido é H2SO3. Então, o ácido carbônico, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso são esses aí que estão listados para vocês, que, na sequência, corretamente aí é representado pela letra B, ácido carbônico, ácido sulfúrico e ácido sulfuroso, beleza? Vamos sobre propriedades dos nossos amiguinhos ácidos. Primeiro, tem gosto azedo. Não provei todos. O máximo que aí a gente toma ali um suquinho de limão, alguma coisa nesse sentido. Mas dizem as más línguas que todo ácido tem gosto azedo. Não recomendo que você pegue HCl e você tome, porque uma parte da sua língua pode ir embora. Aí veja, ácidos que têm oxigênio, ou seja, os nossos amiguinhos oxiácidos, eles são oxidantes. E o que é isso? Veja, quando um ácido ele é oxidante, é porque ele força a perda de elétrons. Então, as outras substâncias que estiverem na presença dele vão perder elétrons, tá? Ácido oxidante é um ácido que força a perda de elétrons. Normalmente são muito voláteis, ou seja, ácidos liberam seus vapores com muita facilidade, quando eles estão ali no estado líquido, o que torna eles perigosos, porque o vapor pode entrar em contato com alguma região úmida do seu rosto, por exemplo, como é os olhos, como é o caso da boca, e liberar H+, e deixar aquele ambiente da sua pele, né, bem ácida. Então, tome cuidado. Um que não é volátil é o ácido sulfúrico, porque ele forma muitas ligações de hidrogênio. E aí, meu filho,
para você romper as ligações de hidrogênio, como você viu na aula anterior, você sabe que é difícil. Então, ácido sulfúrico não é volátil, tá? Quando eles se dissolvem na água, eles reagem muito violentamente. O que quer dizer isso? Que é uma reação que acontece muito rápido. E é uma reação que acontece muito rápido com liberação de calor. Isso faz com que, no momento que você adiciona um ácido na água, ele pode respingar. E aí pode jogar gotas de ácido ou gotas de água quente no seu rosto ou na sua pele, pode lhe causar queimaduras. E ácidos, eles têm reações que são muito importantes. A gente vai ter um tópico só para discutir reações entre ácido e base, mas existe uma reação que também aparece muito para a gente, que é a reação de ácidos com metais. Toda vez que um ácido reage com um metal, ele consegue dar origem a um sal e ele vai dar origem a gás hidrogênio. E é esse último o problema da situação toda. Porque ácidos com metais também geram reações químicas que liberam muito calor. E o gás hidrogênio que é produzido nessa reação é um gás inflamável. Ele só precisa justamente de uma alta temperatura para poder explodir. Então, reações de metais com ácidos são perigosas porque geram gás hidrogênio que, por conta do aquecimento da própria reação, pode pegar fogo, tá? Lembre disso. Lembra também quando a gente falou de tabela periódica, que eu falei para vocês sobre metais nobres. Metais nobres, como é o caso do ouro, como é o caso da platina, como é o caso do cobre, eles não reagem naturalmente com metais, tá? E é justamente por isso que eles são chamados de metais nobres, tá? Em relação a eles, você não tem que ter tanto cuidado com essas reações aqui. E além disso, ácidos podem ser instáveis. E o maior exemplo que você vai pensar é no ácido carbônico. Lembra que eu falei para ele, pela regra, ele deveria ser um ácido moderado, mas na verdade ele é um ácido fraco. Por quê? Porque ao invés de o ácido carbônico estar lá de boa, entrar na água, liberar 2 hidrogênios e liberar o íon carbonato, ele prefere fazer isso aqui, ó. Então, ao invés de sofrer ionização, ele prefere sofrer decomposição. O ácido carbônico, ele se transforma em água e se transforma em CO2. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque às vezes as questões gostam de brincar com vocês. Ao invés de mostrar ácido carbônico como a resposta para alguma reação, ele coloca água e CO2. Aí você faz, pô, mas eu não sabia que gerava isso. Mas porque está gerando ácido carbônico. E ele pode colocar lá H2CO3 ou ele pode colocar água e CO2. Então tome cuidado, tá? Sempre que você encontrar um ambiente aquoso, essencialmente, que deveria formar ácido carbônico, ele pode representar isso como água e CO2. Então, tome cuidado. E aí, para a gente encerrar aqui o bloco dos ácidos, tem uma questão que diz assim. Uma das características comuns aos ácidos é o seu sabor azedo, presente em muitas substâncias usadas no nosso cotidiano, como vinagre, sucos de limão e laranja, uva, maçã e etc. Todas as substâncias azedas estimulam a secreção salivar, mesmo sem serem ingeridas. Quando se corta um limão suculento, verificamos um aumento de produção de saliva na boca, fato vulgarmente chamado dar água na boca. Esse é o principal motivo de se utilizar vinagre ou limão na preparação de saladas, pois o aumento de secreção salivar facilita a ingestão. Sobre os ácidos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Primeira, na reação entre o magnésio e o ácido clorídrico são formados um sal e gás hidrogênio. Pense comigo, magnésio é um metal e não é um exemplo daqueles metais nobres que eu falei para ti. E ácido clorídrico, como o nome está dizendo para a gente, é um ácido. Então, tu está pegando a reação entre um metal e um ácido. Logo, isso gera sal e isso produz também gás hidrogênio, tá? Então, essa afirmativa aqui, ela está verdadeira. Segunda, o ácido carbônico, por ser um ácido instável, decompõe-se mais facilmente do que se ioniza, apresentando um pequeno grau de ionização. Foi o que eu acabei de falar, né? O ácido carbônico ele prefere se decompor, gerando água e CO2, do que se ionizar e gerar H+, e carbonato. Então, como ele se ioniza pouco, quando a galera for calcular, né, o percentual das moléculas que se ionizam, fica bem pequenininho. Então, o grau de ionização dele é muito baixo. Por quê? Porque ele é um ácido muito instável, tá? Então, isso aí está verdadeiro. Terceira, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico são ácidos totalmente voláteis. Lembra, volátil diz respeito à capacidade, né, de passar para o estado gasoso com facilidade. E eu disse para você que um dos ácidos menos voláteis que a gente tem é o ácido sulfúrico. Ele é conhecido como ácido fixo, tá? Então, essa aí, ela está incorreta, está falsa. E a última diz assim,
Para comparar os graus de ionização de diferentes ácidos, devem ser utilizadas soluções com o mesmo número de moléculas de cada um dos ácidos para o mesmo volume de solução, a mesma temperatura. O que ele está querendo dizer para você é o seguinte, ó, imagina, eu vou comparar a força de acidez do HCl e eu vou comparar a força de acidez do HCN. Para isso, eu vou usar o grau de ionização, então eu vou calcular percentualmente das moléculas que eu coloquei quantas se quebraram. Para eu traçar essa comparação, é importante que eu mantenha as mesmas condições para todo mundo. Então, eu vou pegar 100 moléculas de HCl, vou pegar 100 moléculas de HCN e vou acrescentar cada uma das duas dentro, por exemplo, de 100 ml de água, na mesma temperatura. Porque se eu mexo nessas condições, eu posso mexer na facilidade que o ácido pode ter, ou não, de se ionizar na água. Então, o grau de ionização ele sempre é comparado com soluções usando a mesma quantidade de material e na mesma temperatura, tá? E aí eu vou conseguir dizer de certeza qual é o ácido mais fraco, qual é o ácido mais forte. Então, isso aqui também está verdadeiro. Então, a sequência fica verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, que é para a gente aí o gabarito da letra B. Certo? Responde aí essas questões de novo na tua cabeça, pensa sobre elas, tu consegue entender e parte para a próxima aula que a gente já se encontra.